Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Aline, dando início aí à nossa aula de concordância verbal. Bem, falamos um pouquinho de concordância nominal na videoaula passada. Vimos que sempre gira em torno de um substantivo, né? Que o pronome, o artigo e o numeral costumam concordar com o meu substantivo. Substantivo no plural, artigo, pronome, né? Tudo no plural. Singular, todos no singular. A concordância verbal é um pouco diferente, tá? É onde o verbo, né? A concordância verbal já diz verbo, o verbo vai concordar com o núcleo do meu sujeito. Eu sei que nós não vimos ainda sujeito e predicado, né? Nós não falamos de análise sintática. Nós falamos de classes gramaticais, que nós vimos até esse exato momento. Porém, no terceiro bimestre em diante, nós vamos ver um pouquinho de análise sintática, onde vamos ver os tipos de sujeito, que se dividem em 5, né? Sujeito simples, composto, determinado, oração sem sujeito e sujeito inexistente, tá? Se dividem em 5. Não vou falar sobre eles agora e não vou cobrar sobre eles na prova, tá? Eu não posso cobrar algo de vocês que eu ainda não dei. Tranquilo? Mas a apostila pede, né? Ela trouxe esse conteúdo de concordância verbal, então nós temos que falar sobre concordância verbal. Eu vou explicar, assim, por alto, tá? O que é um sujeito, o que é um núcleo do sujeito, que é a parte exatamente que o verbo vai concordar. Tranquilo? Ao prosseguir com a nossa videoaula sobre concordância verbal, é preciso saber o que é um sujeito e o seu núcleo. O sujeito é um termo essencial da oração. Lembrando, quando eu falo essencial, é um termo que não pode faltar na oração. Professora, o que é oração? São palavras que têm verbo, né? Que giram em torno de um verbo. Então, eu chamo de oração, beleza? Do qual o verbo sempre concordará em número, singular ou plural, ou pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Tranquilo? Esse tipo de sujeito, esse sujeito, como eu falei para você, dividem-se em 5. Porém, eu só vou explicar agora nessa videoaula, para não confundir a mente de vocês, sobre 2 tipos de sujeito, que vai ser aqueles que eu vou cobrar na nossa atividade avaliativa, que é o sujeito simples e o sujeito composto. Sujeito simples sempre terá um núcleo, tá, gente? O sujeito simples, ele apresenta apenas um núcleo. O que é um núcleo, professora? É a parte mais importante dentro do meu sujeito. Para melhor compreensão, vamos ver o exemplo aí. O ladrão roubou o celular. Uma oração. Por que oração? Tem um verbo ali. A primeira coisa, queridos, que eu devo fazer para me localizar o sujeito é achar o verbo. E faço a pergunta para ele: quem roubou o celular? Pode ver que o próprio verbo me dá a resposta: o ladrão. Então, o ladrão é o meu sujeito, tá? Meu sujeito é o ladrão. Eu coloquei em verde aí, que é a parte mais importante do meu sujeito. Lembra que eu falei que o núcleo é a parte mais importante dentro do meu sujeito? Então, se o meu sujeito é o ladrão, qual palavra é mais importante dentro dele? Ladrão, não é isso? Então, ladrão, nesse caso, é o meu núcleo do sujeito. Então, o meu verbo sempre vai concordar com o meu núcleo do sujeito. Se o meu núcleo estiver no plural, o verbo estará no plural. Se o meu núcleo estiver no singular, o meu verbo deveria estar no singular. Se o meu núcleo estiver na primeira pessoa do singular, o meu verbo também deverá ser flexionado para concordar com o meu núcleo do sujeito. Tranquilo? Então, vamos lá, outro exemplo. Os ladrões roubaram o celular. Observe que eu coloquei a mesma oração de cima, porém trouxe para o plural. Observa como esse verbo aí se flexionou, concordando com o meu núcleo do sujeito. Os ladrões roubaram o celular. Quem roubou o celular? Os ladrões. Então, os ladrões é o meu sujeito. Ladrões é o meu núcleo, a parte mais importante dentro do meu sujeito. E o meu verbo vai ter que concordar com ele, em número e em pessoa. Aí ele está no plural. Observe que o meu verbo está flexionado para o plural. Tranquilo? Isso chama-se concordância verbal. É quando o meu verbo concorda com o núcleo do sujeito. Outro exemplo. Adolescente tem dificuldades de concentração. Professora, e agora? Como é que eu acho o sujeito? A
Primeira coisa, lembrando, ache o verbo ter, né, que está flexionado. Quem tem dificuldade de concentração? Adolescente. Então, adolescentes aí é o meu sujeito. Ele é o sujeito simples. Por quê, professora? Tem apenas um núcleo, que é adolescente. Então, toda vez que eu tenho um sujeito simples, né? Com um núcleo, eu terei um sujeito simples. E esse sujeito simples deverá concordar, o verbo, melhor dizendo, deverá concordar com esse meu sujeito, tá? Com esse meu núcleo do sujeito. Sujeito composto, né? Apresenta mais de um núcleo. Ele pode ter de 2, 3, 4, 5 núcleos, dependendo da minha oração, tá? Da minha frase. Exemplo: professores e funcionários entraram em greve. Primeira coisa que eu faço, queridos, achei o verbo. Verbo entrar. Quem entrou em greve? Professores e funcionários. Conseguem observar aí que tem 2 núcleos? Tem 2 nomes, 2 substantivos? Olha, professores e funcionários. Então, toda vez que eu tenho 2 núcleos ou mais, eu vou chamar de sujeito composto. Observa, se eu tenho 2 núcleos e está no plural, o meu verbo está concordando com esse núcleo do meu sujeito. Também está no plural, flexionado, para assim ter sentido completo a minha frase, ok? Estão sujos os copos, os pratos e os talheres. Aí eu pergunto para você, quem é o sujeito dessa oração? Como é que eu faço isso? Pergunto para o verbo. O verbo está. O que está sujo? Os copos, os pratos e os talheres. Aí eu pergunto, quem é o núcleo desse sujeito, queridos? É o substantivo copos, pratos e talheres, ok? Então ficou claro? Isso chama-se concordância verbal. É quando o meu verbo se flexiona em número e pessoa para concordar com o meu núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? É a parte mais importante dentro do meu sujeito. Geralmente costuma ser um substantivo. Se eu falo para vocês assim, dou uma construção. Nós fomos estudar na casa de Maria. Observe aí que eu tenho o sujeito. Quem é o sujeito? Quem foi estudar na casa de Maria? Nós. Tá? O sujeito também, ele pode vir, né? Como um substantivo, como um nome, ou como um pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Então, o sujeito não necessariamente vai ser um nome. Ele pode ser um pronome também. Tá? Aí eu falo assim, nós fomos estudar na casa de Maria. Quem foi estudar na casa de Maria? Nós. Observe aí que o verbo ir, né, fomos, está concordando com o meu pronome, que é o meu sujeito, nós. Eu posso falar assim, nós foi estudar na casa de Maria? Infelizmente a gente costuma ouvir isso, mas essa construção está errada, tá? Nós não falamos nós foi, não. Nós fomos. Tá? Sempre, assim, sempre o verbo concordando com o sujeito. Nunca sujeito no singular, verbo no plural. Não. Verbo no plural, sujeito no plural. Verbo no singular, sujeito no singular. Tem sempre que seguir essa sequência. Tranquilo? Concordância verbal é quando o verbo flexiona em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, para concordar com o sujeito da oração. Aí eu coloquei o exemplo. Pedro comprou um carro novo. Quem comprou um carro novo? Pedro. Aí coloquei o Pedro porque é um sujeito, está em vermelho. Pedro é um sujeito que? Simples, porque tem apenas um núcleo. Então, observe que o verbo foi flexionado para a terceira pessoa do singular, concordando com Pedro, que está no singular. Ok? Outro exemplo, concordância verbal com sujeito simples. O verbo deve concordar com ele em número e pessoa. Exemplo, eu paguei sua conta ontem. Quem pagou sua conta ontem? Eu. Lembra que eu falei para vocês que o sujeito também pode ser um pronome? Pronome do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, nesse caso é eu. Então, eu é um sujeito simples, tem apenas um núcleo. O verbo está na primeira pessoa de singular concordando com o meu sujeito,
tá, gente? Então, toda vez que há essa concordância, eu chamo de concordância verbal. Concordância verbal com o sujeito composto. Quando o sujeito é composto, nós vimos já, o verbo deve concordar em número e pessoa, e com todos os núcleos aparecendo geralmente no plural. Eu tenho aí, André e João são amigos de infância. Quem são amigos de infância? André e João. Então, eu tenho sujeito composto, onde eu tenho dois núcleos. Então, observe que o meu verbo deverá ir para o plural, porque eu tenho mais de um núcleo. No caso aí, o verbo ser está flexionado na terceira pessoa do plural, concordando com o meu sujeito, né? Com o meu núcleo do sujeito, que aí é João, André e João, fazendo assim a relação exata de concordância verbal. Queridos, na nossa apostila tem mais conteúdos, né? Que a gente viu concordância verbal com o verbo ver, na primeira pessoa do singular, concordância verbal do verbo ser. Eu não vou cobrar isso nesse momento, né? Nessa avaliação, porque foi algo que a gente não viu. Então, primeiro nós vamos nos aprofundar em sujeito, classificar cada um deles, porque a gente só falou do sujeito simples e composto, tem mais. Nós vamos também entender o predicado, para depois nós virmos com um aprofundamento maior, tá? Porque não adianta eu chegar aqui e lançar para vocês conteúdo e vocês ficarem perdidos. A minha intenção não é essa. A minha intenção é que vocês aprendam. Porque já tem essa dificuldade, né, da gente estar longe, não estar nas aulas presenciais. Então, a distância, com conteúdo tão complexo para vocês, né, de sexto ano, causa um pouco de susto, né? Traz susto. Então, a intenção não é essa. Tá? Eu já falei para vocês, torno a falar. A professora Alice está aqui para ajudá-los a levá-los ao conhecimento. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém, nem para prejudicar aluno, tá? Não sou esse tipo de profissional. Tranquilo? Então, relaxem. Nossa atividade avaliativa vai ser pautada nessa videoaula aí, só o sujeito simples e o sujeito composto, tá? Lembrando que eu vou estar colocando mais exercícios lá na nossa plataforma. Caso tenham dúvidas, me chamem no privado, não tem problema, a professora tem maior prazer em atendê-los, tá? E os exercícios da apostila para melhor fixação do conteúdo, ok? Um forte abraço!